Nesse momento, nós vamos para a exposição da Palavra de Deus, registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia ou tê-la em suas mãos e nós juntos vamos, nesse momento, a leitura da Palavra de Deus. Nessa primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a partir do versículo 1. Estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. Nessa noite, meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos falar sobre um assunto de extrema necessidade às nossas vidas, a nossa caminhada com Cristo. Falar sobre a santidade em tempos de pandemia. Como ser santo em meio a essa pandemia? Como ser um santo de Deus neste mundo? Então vamos à leitura da palavra de Deus nessa noite aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito. Ok? Então, esse é o texto que nós estaremos nessa noite considerando, meus irmãos. E aí, é claro que surge uma pergunta, né? O que é santidade, né? O que é ser santo? E observando as cartas de Paulo, por exemplo, ele se direciona aos santos das igrejas de Corinto, Tessalônica, Filipos e assim por diante. Então, o que é ser santo? Claro que quando eu e você falamos ser santo, nós sabemos que é uma pessoa que foi alcançada por Cristo, foi salva por Cristo, passou pelo novo nascimento, e quando isso acontece, Deus a declara santa em Cristo Jesus, pelo seu posicionamento em Cristo. Claro que a santidade é uma vida cristã, né? Pode ser comparada a santidade a uma caminhada, né? Que vai durar toda uma vida. Então a vida cristã pode ser comparada a uma caminhada, e essa caminhada tem a ver com a nossa busca de santidade. Ser santo é ser moralmente irrepreensível, ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. A palavra significa separação para Deus e a conduta condizente com os que estão separados. Pois bem, eu tenho algumas definições aqui, pelo menos 3 definições sobre essa questão da santidade. Então nós vamos eu vou falar um pouquinho sobre essas definições, porque tem tudo a ver com o nosso entendimento sobre a nossa caminhada de santidade. Eu preciso compreender de fato o que é ser santo, a definição disso, para que possa a cada dia perseverar nessa caminhada com Deus. Então vamos lá. O que é ser santo? De acordo com o pastor Tim Keller, ser santo, segundo ele propõe que a santidade seja pelo menos 3 coisas: comprometimento total com Deus,
totalmente focada em Deus e totalmente renovada por Deus. Então essa é a definição do Tim Keller, né? Uma outra definição do pastor Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que a santidade, ele diz, bem, o que é santidade? Bem, eu não conheço uma definição melhor do que esta. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Ele menciona aí Marcos capítulo 12, versículo 30. Segundo ele, isso é santidade. E que excelente definição de santidade aos nossos corações. O pastor Jonathan Edwards, ele também tem uma definição muito interessante. Ele diz que santidade é uma conformidade do coração e da vida com Deus. Santidade é conformidade com Jesus Cristo. Santidade é uma conformidade com as leis e mandamentos de Deus. Ok? E ainda, por último, quero considerar Plummer. Ele disse o seguinte, nunca devemos ou nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encaramos como praticado contra Deus. Todo pecado é contra Deus nesse sentido. É a sua lei que é transgredida, a sua autoridade que é desprezada, o seu governo que é considerado sem valor algum. Então veja, meus irmãos, Deus ele nos chama a viver em santidade, a viver uma vida separada, uma vida irrepreensível, uma vida dedicada a Ele. Então nós precisamos compreender isso. Muitas das vezes as pessoas, elas pensam que viver em santidade tem a ver simplesmente com a maneira da pessoa se vestir, com o corte do cabelo. Mas santidade está muito além disso. Está relacionado estritamente com a comunhão com Deus. O prazer dessa pessoa em comungar com Deus a cada dia de sua comunhão e de fazer a sua vontade. Então a santidade é uma caminhada progressiva que vai durar, vai perdurar durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida. E claro que o Espírito Santo ele vai aplicando a palavra de Deus no nosso coração, no nosso andar diário e, consequentemente, nós vamos a cada dia crescendo nessa caminhada de santidade. Então é um desafio para todos nós, para todos aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma pergunta que precisamos buscar responder: por que eu devo andar em santidade? Nós estamos falando da santidade em tempos de pandemia. Obviamente que a santidade é para a nossa vida inteira. Acabando a pandemia, eu continuo, necessito continuar buscando viver uma vida de santidade. A santidade ela precisa ser parte da minha vida com Deus. Eu preciso sempre consagrar a minha vida ao Senhor. Pois bem, por quê, pastor? Por que eu devo andar em santidade? O ambiente, meus irmãos, eu quero que você compreenda a resposta a essa pergunta dentro do texto que nós acabamos de ler, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. A importância, o porquê Paulo escreve essa carta aos irmãos em Tessalônica, o que estava acontecendo, qual era o contexto naquela ocasião em que Paulo escreve essa carta. É bem verdade que o contexto não é diferente, né? Não é muito diferente do nosso contexto atual, ok? Muito bem, o ambiente moral do Império Romano, lá do primeiro século, não era nada salutar. A imoralidade era um modo de vida. E graças ao trabalho dos escravos, as pessoas livres tinham tempo de sobra para se entregar aos prazeres da moda daquela época. A mensagem cristã, falando da vida de santidade, era algo inédito nessa cultura. E não era fácil aos recém-convertidos lutar contra as tentações ao seu redor. Então, é algo que não é diferente de nós. Nós precisamos lutar a cada dia com as tentações que está próxima de nós. Você não precisa nem sair de casa para ser tentado.
ok? Você pode ser tentado por alguma coisa que você está vendo na televisão, ok? Por alguma coisa que você está vendo no computador. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos fracassar, né, espiritualmente na nossa caminhada de santidade, mesmo estando participando desse isolamento social. Nós podemos incorrer em grandes pecados contra o nosso Deus. Nós podemos pecar terrivelmente contra a santidade de nosso Deus, ok? E através da televisão, através do computador e assim por diante, né? A pornografia, que está tanto na televisão como no computador, na internet, e assim por diante, ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então por quê? Por que eu preciso andar em santidade? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eu preciso andar em santidade para agradar a Deus, ok? É o que Paulo está mencionando aí no primeiro versículo do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, a primeira razão porque eu e você precisamos andar praticando a santidade, em busca da santidade a cada dia, consagrando a nossa vida a cada dia ao Senhor, a primeira razão é para agradar a Deus, ok? Então, veja bem, agradar a Deus deve ser a principal motivação na sua vida, no seu coração. Os filhos devem viver de modo a agradar ao Pai. Se eu sou filho de Deus, então logo eu preciso viver uma vida que vá trazer alegria ao coração do meu Pai, ou seja, do meu Deus. Nós temos na narrativa de Gênesis a narrativa de um homem chamado Enoque. Enoque, segundo a narrativa bíblica, ele andou com Deus. E conforme o registro bíblico também lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz que Enoque andou com Deus e antes de Deus o levar para o céu, Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Esse é o homem que nós, olhando no livro de Gênesis, Deus o toma para si. Mas era um homem que tinha uma vida consagrada ao Senhor. Foi um homem que obteve testemunho de ter agradado a Deus. Meus irmãos, às vezes nós nos perdemos no meio desse mundo, nesse ativismo. Nós queremos agradar tantas pessoas. E às vezes eu já vi pessoas que mentem para agradar alguém. Mas nós não podemos fazer isso. Isso não faz mais parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma vida que tem como objetivo, primeiro, agradar a Deus. E nós precisamos então consagrar a nossa vida ao nosso Deus. Agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Por exemplo, é possível obedecer a Deus e ainda assim não lhe agradar. Mas como assim, pastor? Olha que exemplo interessante. Jonas, ele obedeceu às ordens de Deus, mas não o fez de coração. Quando Deus poupou a cidade de Nínive, quando Deus perdoou os moradores de Nínive, ele se entristeceu. Ele queria ver o cerco pegar fogo. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que é possível sim uma pessoa obedecer a Deus e ainda assim não lhe agradar. Então nós precisamos fazer da nossa caminhada cristã, da nossa vida de santidade, um momento especial, agradável. Você precisa se alegrar com isso, em saber que você está agradando ao seu Pai, o seu Deus, que se importa com você. E já provou isso quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Veja só que interessante, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É claro que Paulo está escrevendo nesta carta aos Efésios, trazendo uma orientação aos escravos que tinham seus senhores.
que servissem aos seus senhores não apenas quando os senhores estivessem observando a eles, não, mas que eles se lembrassem que eles estavam, antes de servir aos seus senhores, eles estavam servindo a Cristo. Meus irmãos, como nós precisamos ser lembrados disso nos dias atuais. Nós precisamos entender que quando nós estamos na empresa trabalhando, nós estamos, antes de tudo, antes de estarmos prestando um serviço lá na empresa ao nosso patrão, nós estamos servindo a Deus. Por isso nós precisamos fazer isso de coração. Conforme ele diz aqui em Efésios 6. Eu vou ler novamente. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender na nossa caminhada cristã. Eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus. Eu não posso ter prazer no pecado. Na verdade, eu preciso odiar o pecado, assim como Deus odeia. Deus, ele odeia, ele abomina o pecado. Não importa quem seja o pecador. Deus odeia o pecado. Ele não concorda com o pecado de ninguém. Por isso nós podemos também, devemos, irmãos, aprender a odiar o pecado. E na nossa caminhada de santidade, nós sempre vamos ter como foco, primeiro momento, agradar a Deus. Ok? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo nessa caminhada de santidade que nós precisamos percorrer. Eu preciso viver uma vida de santidade para obedecer a Deus. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 2 e 3. Acompanha. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Pois bem, meus irmãos, Paulo lembra a esses irmãos de Tessalônicas, esses irmãos que eram recém-convertidos, de que a imoralidade sexual não é agradável a Deus. Então Paulo está chamando a atenção desta igreja, porque eles não podiam mais viver na prática da imoralidade sexual. Lembrando que a imoralidade sexual ela abrange a questão do adultério, que é o sexo com outra pessoa, quando a pessoa é casada, né? Por isso se dá o nome de adultério. Temos também a palavra fornicação, que é o relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras, né? E a questão também do homossexualismo e tantas outras controvérsias que é pecado, que anda na contramão da vontade de Deus. Então, Paulo escreve essa carta para orientar esses irmãos que eram novos convertidos para que eles pudessem viver uma vida consagrada, separada para Deus. Ou seja, eles não podiam mais viver uma vida de imoralidade sexual. Foi Deus, meus irmãos, e nós precisamos lembrar disso. Ok? Foi Deus quem criou o sexo, obviamente. E ele tem a autoridade para determinar seu uso. Ok? Desde o princípio, ele instituiu o casamento como união sagrada entre um homem e uma mulher. E o que passa disso, irmãos, é abominação ao Senhor. Por exemplo, nós sabemos que existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. A palavra de Deus é contrária a isso. Isso é abominação. Isso é pecado aos olhos de Deus. Ok? Por isso eu e você, nós não podemos concordar com esse tipo de comportamento, mas nós precisamos orar por essas pessoas. Nós podemos amar uma pessoa que é homossexual, ok? Nós podemos amá-la e pregar o evangelho para ela, ajudar essa pessoa. Eu e você, nós não podemos concordar com o pecado dessa pessoa. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia e Deus possa transformar a vida desse homem ou dessa mulher que está vivendo dessa forma, ok? Então veja, Deus criou o sexo tanto para a continuidade da raça humana, quanto para o prazer dentro do casamento. Então, o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento.
tem a bênção de Deus. Quando foge disso, nós estamos incorrendo no pecado, estamos incorrendo na desobediência a Deus. Então Paulo está lembrando esses irmãos, Paulo está ensinando a esses irmãos novos convertidos como eles precisavam viver uma vida de santidade que passava não só por agradar a Deus, mas por obedecer, conhecer a vontade de Deus e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. O propósito de Deus, meus irmãos, é a nossa santificação. Nós não podemos perder de vista isso, para que possamos levar uma vida separada de pureza mental e física. Então nós precisamos, meus irmãos, policiar a nossa mente, porque nós podemos pecar contra o nosso Deus através dos pensamentos, através de atos. Então nós precisamos fechar todas as brechas possíveis que possam nos levar ao pecado. Para isso, nós precisamos a cada dia cultivar uma comunhão com o Senhor. Essa comunhão necessariamente passa pela oração, passa pelo estudo, pela leitura da palavra de Deus e, obviamente, passa pela aplicação da palavra de Deus aos nossos corações, às nossas vidas. Ok? Então, veja, eu preciso andar em santidade por quê? Primeiro, para agradar a Deus. Em segundo momento, para obedecer a Deus. E no terceiro momento, porque eu devo andar em santidade para glorificar a Deus. Então veja, o versículo 4 e o versículo 5 aí de 1 Tessalonicenses 4. Acompanhe aí, por favor, a leitura. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então veja, Paulo está traçando aí um contraste de como nós devemos viver, como nós devemos caminhar nessa vida cristã. Ok? Então, o cristão que comete um pecado sexual, ele peca contra o próprio corpo, irmãos. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele nos lembra que nós somos templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, habitação de Deus. Então, quando alguém peca sexualmente, está pecando, ok? Contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, e priva Deus da glória que ele deveria receber por meio da vida do cristão. Ok? Então, nós precisamos entender essa relação que existe, que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. E eu quero ler na íntegra esses dois versículos porque é muito importante para nós. Acaso, diz Paulo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Irmãos, você não pertence a si mesmo. Nós somos propriedade de Deus. Somos do Senhor Jesus. Por isso o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque hoje nós somos guiados, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Nós saímos do estado de condenação, como Paulo diz em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu e você estamos andando em Cristo Jesus. Estamos buscando a cada dia viver uma vida que agrada ao Senhor. E isso, meus irmãos, é viver uma vida separada, não tendo mais prazer no pecado, não tendo mais alegria no fato de pecar contra o Senhor, mas tendo alegria em obedecer e viver uma vida que glorifica ao Senhor. Veja ainda 1 Coríntios 6, versículo 20, que diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então nós precisamos cuidar bem do nosso corpo.
Nós precisamos fazer a manutenção, tendo em vista a glória de Deus. É isso que Deus nos chama a fazer. Então, quando nós, e aqui Paulo escrevendo, ele vai dizer no versículo 4, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Como é que alguém consegue fazer isso, irmãos? Se ele não tiver nascido de novo? É impossível para o ser humano que não experimentou, que ainda não nasceu de novo, viver essa realidade. Só é possível viver essa realidade quando de fato Jesus é Senhor e Jesus é Salvador da nossa vida. Então, o Senhor ele vai reinar, o Espírito Santo ele vai nos dirigir. E aí o versículo 5 diz, não com a paixão de nosso desejo desenfreado como era no passado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Agora que nós conhecemos a Deus, nós vivemos uma vida para glorificar e exaltar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fomos chamados para isso. Somos chamados por Deus a cada momento, a cada dia da nossa vida, para vivermos uma vida separada, consagrada ao nosso Deus. Então, muito bem. Então, nós somos chamados para viver em santidade, para agradar a Deus. No segundo momento, para obedecer a Deus. No terceiro momento, para glorificar a Deus. E no quarto momento, nós somos chamados por Deus para viver uma vida de santidade, para ser poupado do julgamento. Veja o que Paulo diz no versículo de número 6, 7 e 8, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deve disciplinar seus filhos quando pecam. É o que a palavra de Deus nos ensina. Deus disciplina todos os seus filhos quando pecam. E não é diferente comigo e com você. Se você está errando, certamente Deus vai lhe disciplinar. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 25. Veja o que diz a palavra de Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E uma observação importante a ser feita: o pecado na vida do cristão é pior do que na vida do incrédulo. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos o caminho, nós conhecemos o Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o pecado na minha vida e na sua vida, meu irmão, é pior do que na vida de um incrédulo. Por quê? Porque ele ainda não conhece a Deus. Apesar de ser verdade que o cristão, um outro fator importante que nós precisamos considerar, obviamente, é verdade que o cristão não se encontra mais sob condenação, né? Conforme João 5,24 diz assim, o Evangelho de João 5, versículo 24. Jesus disse, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ok? Então, apesar de ser verdade que o cristão não se encontra mais sob condenação, também é verdade que não estamos isentos de colher o que semeamos na carne. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 7
e o versículo de número 8. Não se deixem enganar. Lembrando que Paulo está escrevendo aos Gálatas, aos crentes da galáxia, tá? E essa é uma advertência para aqueles irmãos. Essa mesma advertência, irmãos, essas mesmas advertências têm poder sobre as nossas vidas, serve para nós também hoje, nos dias atuais. Então veja o que Paulo diz em Gálatas 6, a partir do versículo 7 e 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui está um fato. E nós temos aqui um exemplo que ilustra bem essa situação. Por exemplo, o rei Davi. Eu acredito que você conhece a narrativa da história do rei Davi, né? Desde quando ele era pastor de ovelha na casa do seu pai, até se tornar rei em Israel e todos os desdobramentos do seu reinado, vale a pena a gente mencionar o exemplo do rei Davi. Quando o rei Davi cometeu adultério, tentou encobrir seu pecado. Você lembra desse episódio da narrativa bíblica? Mas Deus o disciplinou com severidade. Nós observamos isso. E a Bíblia diz por várias vezes que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus, ele tratou o pecado de Davi. E, meus irmãos, Deus trata o pecado na minha vida e na vida de quem quer que seja. Por isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos pedir perdão a Deus, abandonar. Porque certamente Deus virá em juízo com relação àquele pecado. Então nós precisamos fazer o que Davi fez. Quando Davi confessou seu pecado, Deus o perdoou. Mas Deus não mudou as consequências, que é um outro fator que nós precisamos considerar. Às vezes nós pensamos o seguinte: Deus, Davi ele fez isso. Davi pediu perdão ao Senhor quando confrontado pelo profeta Natã. Ele se arrependeu, Deus o perdoou, mas Deus falou para Davi: a espada não vai se apartar da sua casa. As consequências do seu pecado você vai colher. Você está perdoado, mas as consequências não serão anuladas. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de compreender isso. Nós pecamos e achamos que está tudo bem, Deus já me perdoou e não vai ter consequência. Mas, meus irmãos, há pecados, como o caso aqui do adultério de Davi, que ele precisou, e ele passou, e ele colheu as consequências. Embora foi perdoado pelo Senhor, mesmo assim ele colheu as consequências do seu ato pecaminoso. Que nós tenhamos mais prazer em agradar a Deus, que nós possamos odiar o pecado a cada dia, principalmente na nossa própria vida. Que nós possamos abominá-lo a cada dia. Eu quero concluir nessa noite, levar você a pensar no seguinte: diante de tudo que foi falado aqui, o que é então? Como andar em santidade? Como viver essa vida de santidade? Meus irmãos, andar em santidade inclui ter um relacionamento correto com Deus Pai, que nos chamou, com Deus Filho, que morreu por nós, com Deus Espírito Santo, que habita em nós. Talvez você já encontrou com alguém que diz assim: olha, eu sirvo a Deus do meu jeito. Meus irmãos, isso não é bíblico. Eu não consigo servir a Deus do meu jeito, porque o meu jeito de servir a Deus é inaceitável diante de Deus. O jeito que nós precisamos servir a Deus está registrado em Romanos capítulo 12. Abra a sua Bíblia, por favor, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes
que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí ele vai além, quando ele diz no versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, eu preciso me conformar à vontade de Deus. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Logo, é impossível eu servir a Deus do meu jeito, fazendo da minha vontade. Não funciona, irmãos. Eu posso até fazer, só que será inaceitável diante de Deus. Porque Deus já estabeleceu um padrão. E esse padrão está estabelecido em sua palavra. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, e a sua palavra permanecerá. Por isso nós precisamos, a cada dia, viver uma vida centrada, alicerçada, alinhada a Deus, a sua palavra. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, a santidade ela passa necessariamente pelo relacionamento com Deus, pela palavra de Deus, que inclusive ela nos santifica, porque não tem como eu beber dessa água cristalina, essa água que sacia a sede da minha alma, e eu não seja transformado radicalmente por esta palavra, que é o poder de Deus. Como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós somos chamados para viver esta vida de santidade. Em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E obviamente é a presença poderosa do Espírito Santo que transforma nosso corpo em templo de Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Viver uma vida santa pois, viver uma vida em conformidade com os preceitos morais da Bíblia e em oposição aos caminhos pecaminosos do mundo. Muita gente não considera mais os votos matrimoniais sagrados. E o divórcio, mesmo no meio dos cristãos, não é mais governado pela palavra de Deus. Existem igrejas, por exemplo, meus irmãos, igrejas gays, onde homossexuais amam uns aos outros e afirmam ser cristãos. O sexo antes do casamento e a pornografia são práticas aceitas em vários meios religiosos. E, no entanto, Deus diz que devemos andar em santidade. Embora exista muitas igrejas que aceitam esse tipo de coisa, a palavra de Deus, que é basilar, que é central à nossa vida, à nossa caminhada com Deus, ela condena. Então eu aprendo, meus irmãos, que eu preciso concordar com Deus naquilo que Deus diz que está certo, e eu preciso discordar do mundo com aquilo que Deus diz que está errado. Nós não podemos trocar, lançar no lixo os valores imutáveis que a palavra de Deus nos ensina por essa filosofia mundana, barata, de que o pecado é relativo. O pecado não é relativo. O pecado, ele é pecado e se constitui numa afronta à santidade de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, pedindo a Deus que Deus nos dê, através do seu Santo Espírito, condições para que nós a cada dia possamos nos submeter a Deus.
E eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Deus Espírito Santo, qual é o pecado que eu estou carregando dentro do meu coração que tem gerado tristeza, Senhor? Ao teu Espírito Santo. Senhor, mostra-me, porque eu quero pedir perdão. Eu quero cultivar uma vida de santidade. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Senhor, nós entendemos que só é possível viver uma vida de santidade se Teu Espírito Santo nos ajudar nessa caminhada. Senhor, mas também existe a nossa responsabilidade, que é buscar ao Senhor, que é fugir da aparência do mal. Essa é a minha responsabilidade, dizer não ao pecado, sabendo que Teu Espírito Santo vai estar durante todo o tempo me ajudando, me fortalecendo a dizer não. Pai, nos ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, ajuda, Senhor, a cada um de nós a viver uma vida consagrada, uma vida dedicada, Senhor, no Teu altar. Pai, essa é a nossa oração. Nós Te agradecemos, ó Deus, nessa noite por tudo e fazemos isso, ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar você a ouvir esse louvor. Preste bem atenção na letra desse louvor, ok? Que Deus possa falar poderosamente através desse louvor também ao seu coração. Glória a Deus. Fique ligadinho na letra desse louvor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta